Olá, bem-vinda a essa live, que é a última parte do capítulo 8 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Se você caiu aqui por acaso, essa é uma live do nosso Clube do Livro. O Clube do Livro é um clube aberto e gratuito, onde nós temos uma leitura interativa do audiobook que eu estou gravando e disponibilizando gratuitamente no Spotify do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então você já pode ir lá escutar este livro do capítulo 1 ao 8. E amanhã vai começar a estar disponível as primeiras partes do capítulo 9. Nós vamos lendo esse livro de forma conjunta, cada uma no seu tempo, cada pessoa no seu tempo. E ao final de cada capítulo, eu, juntamente com a Flávia, que somos as mentoras do Clube do Livro, fazemos essa live. E a Flávia nos ajuda a entender, a compreender, trazer questionamentos, responder os questionamentos sobre cada capítulo. Então, esta live é a terceira, é a última parte do capítulo 8. Então, hoje nós concluímos os estudos sobre o capítulo 8 para poder iniciar a leitura do capítulo 9. Então, vamos lá. Se você não acompanhou as outras lives, você pode encontrar as lives salvas aqui no meu Instagram e também na playlist do YouTube. Ou entra no grupo do WhatsApp do Clube do Livro, que lá eu envio tudo para vocês, as lembretes, lá a gente pode conversar, trocar, né, os questionamentos. Eu mando também os links tanto do audiobook quanto das outras lives, a playlist com todas as lives do capítulo 1 ao 8. Então vamos iniciar sobre este capítulo que traz o conto dos sapatinhos. Depois vim aqui assistir essa live, que vai ser uma live importantíssima. A Flávia está aqui entrando para poder contar pra gente como nós vamos concluir, né, os estudos desse capítulo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Carol. E aí, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo na paz. Muito bom. Noite de lua cheia, noite da mulher lobo. Uau, e lua rosa, né? Lua rosa, lua da primavera lá no Espero Norte, né? Acho que a nossa devia ser uma lua laranja, que é a lua do outono. Ah, olha, essa eu não sabia. Muito bem. Claro, eu estava aqui dando essa introdução, né? De que as outras duas lives desse capítulo 8 já foram bem intensas, né? Lá no grupo lá, todo mundo falou, meu Deus, né? Deu aí, a gente sentiu aqui, quem acompanhou, quem já assistiu depois. Mas a gente quis trazer, né? A gente conversando essa terceira live, porque tem assuntos que são bem densos e importantes, né? Que esse capítulo traz. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho agora. A Flávia vai explicar pra gente. Então, quem caiu aqui de gaiato, assiste as outras duas lives, você pegar o fio da meada e conseguir se aprofundar com a gente aqui nessa terceira parte. Porque esse capítulo em especial, o capítulo 8 do conto dos sapatinhos vermelhos, ele veio dando uma porrada, né? Veio com os dois pés na porta. A gente veio com conto, com final triste, para lidar com tudo. Então agora a gente vai ter. Estamos já amaciadas, vamos terminar de levar esse baque. Eu vou deixar a palavra com você, Flávia. E se em algum momento, né, eu precisar que tiver uma dúvida, uma coisa, eu levanto a minha mãozinha, mas eu estou aqui também com o coração e ouvidos abertos para ir preparada já, né, fortalecida para nossos outros bate-papos, para a gente concluir. Vamos lá? Eu deixo aberto também para qualquer momento, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, tá? A gente vai trocando. É uma construção. Todo esse processo é um processo de construção. Não adianta a gente chegar aqui e querer dizer que o livro é uma regra ou ele estabelece. Não, ele não é fechado, ele não é dogmático e ele não se propõe a ser assim, justamente porque a vida ela não se propõe a ser assim também, né? Ela é bem ampla e ela tem várias facetas e várias interpretações e várias possibilidades, né? E da mesma forma, a gente, quando está passando por algumas questões na vida, a gente tem várias possibilidades de encarar, de perceber, de se manifestar sobre elas, né? E esse capítulo ele choca muito porque ele mostra que a maldade ela pode estar perto. Ela não só existe, como ela pode estar aqui perto. Ela pode fazer parte da minha rotina. Ela pode entrar na minha intimidade. Ela pode até estar dentro de um objeto meu de compulsão. E aí, aonde está a maldade, né? Aonde
tá no outro, tá em mim. E aí entra toda uma discussão aí que a gente vê há algum tempo, né, colocarem a responsabilidade sobre a vítima, buscarem desesperadamente quem é o abusador, mas cabe entender que existe todo um processo de construção e a gente está vendo isso desde lá do primeiro capítulo. Desde lá do primeiro capítulo, de vez em quando, eu dou umas brechas assim, olha, isso aí vai abrir espaço para depois, ó, talvez alguma coisa de relação abusiva aí. Vamos estar atento a isso. Vamos estar atento a isso. Porque como se dá, né, de uma certa forma, esse abuso? Ele se dá quando a gente terceiriza parte de, de, de algumas atribuições que seriam nossas para uma outra pessoa na qual a gente confia, na qual a gente está ali próximo. E essa outra pessoa, ela não necessariamente ela é uma pessoa que vai querer o nosso mal e não necessariamente ela é alguém que vai querer tirar proveito da gente de primeira, não necessariamente, né? Ela pode estar simplesmente dentro de uma situação onde para ela esteja confortável, aonde para ela esteja sendo cômodo. Olha que legal, você está deixando isso aqui para mim, então eu vou escolher como é que a gente vai dividir essas bananas. E aí você todo dia traz bananas para mim, todo dia eu vou escolher como eu vou dividir essas bananas. Até o dia que eu decido que você não fica com nenhumas bananas, porque os outros precisam de mais bananas que você. E você todo dia traz a banana e você já não tem mais poder de decisão sobre as bananas que você está trazendo. Só eu que estou decidindo. Em algum momento, aquela decisão de você entregar para essa pessoa, ela foi válida para você. Ela teve um ganho para você, de alguma forma. E de alguma forma esse ganho, ele se manifestou de forma como se você não conseguisse retirar de nenhum outro lugar, senão dessa relação, aqui especificamente. E a partir dali eu começo a entender psiquicamente que existe uma dependência afetiva, uma dependência financeira, mas uma dependência dentro dessa relação. E aí eu começo a pensar que eu preciso muito dessa relação. E isso pode ser uma relação de trabalho, isso pode ser uma relação familiar, isso pode ser uma relação romântica. E aí eu vou abrindo mão de algumas escolhas e de alguns outros aspectos meus, da minha natureza, que vai estar gritando dentro de mim. O que vai estar gritando dentro de mim? A minha mulher selvagem. A minha mulher selvagem, ela não quer abrir mão das suas escolhas. Ela não quer deixar essa decisão para o outro. Ela não quer. A vassalice, ela vai estar ali vibrando dentro do meu bolso. Mas, de alguma forma, eu vou pegar aquilo ali e vou, não, deixar isso aqui de lado, porque isso daqui não está sabendo de um ganho maior. E o que é esse ganho maior? É aquilo que eu acredito que só tenho através dessa relação. E aí você vai abrindo mão cada vez mais das suas escolhas, e cada vez mais as suas escolhas vão passando por esse objeto dessa relação. E esse objeto da relação vai sendo um rugby, vai sendo um ponto de interseção de cada vez mais coisas e mais aspectos da sua vida. Até que você descaracteriza completamente as suas decisões e passa a delegar para o outro todo o seu poder de decisão. Isso pode ser feito de forma manipulada, o outro tentar buscar de você,
Pode, mas isso pode ser feito também de uma forma voluntária. Isso é um processo onde você vai deixando de acreditar em você, você vai deixando de acreditar em si e vai permitindo com que o outro tome decisões por você. Bom, e aí, Flávia? O pessoal fala muito dentro das relações de codependência afetiva, dentro das relações de abuso, né? Se fala muito sobre o polígono, abusador, vítima, né? Eu tenho aqui o abusador, a vítima e o salvador. E como é que esse polígono entra dentro dessa história? Esse polígono nada mais é do que uma ferramenta de engatamento. A gente, como católico, como cristão, a gente está mais do que acostumado com a culpa como um grande gatilho de engajamento, né? De aprisionamento mesmo. Então, eu vou engatar em determinada relação, eu vou engatar em determinada dinâmica a partir do momento em que eu me sinto dentro dessa dinâmica de abusador, vítima e salvador. Porque se eu entro dentro dessa dinâmica, eu estou devendo, ou eu estou com crédito, ou eu estou, de alguma forma, pronta para salvar alguém, para ganhar esse crédito. Então, eu estou engatilhada. Se eu estou devendo, eu em algum momento vou ter que pagar isso. Se eu estou com crédito, em algum momento eu vou querer esse crédito para mim. E nisso eu estou dentro dessa relação. Então, nada mais é do que uma dinâmica de gatilho e de manutenção dentro dessas relações. Mas ela não é uma dinâmica sine qua non. É uma das dinâmicas mais usadas, é muito comum, né, presente para engatilhar, para que as pessoas, elas, de uma certa forma, entrem nessa engrenagem. Tá fácil de acompanhar? Tá. E aí, a partir dessa dinâmica, né, essa engrenagem está ali posta, existe algo muito sutil entre a sanidade e a loucura. Existe uma linha muito, muito, muito sutil. E a pessoa começa a ficar confusa de quando ela é vítima, de quando ela é abusadora, de quando ela... E os parâmetros dela estão cada vez menos nela. Porque cada vez mais ela está confiando no outro para as suas decisões, já que ela está ficando confusa. E aí ela está confiando as suas decisões a partir do outro, até o momento em que ela vira uma página em branco, em que ela já não tem mais decisões por conta própria, porque ela já está tão insegura, que ela começa a confiar só nas decisões do outro. E ali ela pode entrar dentro de um ciclo de depressão, aí ela pode entrar dentro de diversos ciclos, né? Que o capítulo 8 ele acaba falando sobre isso, sobre a mulher que se desconstrói, sobre esse impulso de vida. E se não der tão certo assim? E se o casamento não for o final? E se ele não for feliz? O que vem depois? E o que é esse felizes para sempre? E o que é o se jogar nesse selvagem? Né? Ele tem muitas camadas e muitos aspectos diante disso tudo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu deixei meu microfone ligado para que o áudio ficasse muito bom, né? Depois, às vezes, na gravação pode estar interferência quando a gente fala ao mesmo tempo. Você vai falando e tentando associar com o conto, né? Então, quando a gente entra nessas relações em que existe essa relação de herói, né? O salvador, abusador e vítima, é meio que começa a acontecer
dentro da gente, né, na psique, essa relação como se a gente calçasse os sapatinhos vermelhos. A gente começa a já não, é como você falou, né? Eu já não consigo mais controlar, ou não consigo mais ter meu poder de decisão, ou né, já não me sinto capaz de fazer algo. Eu começo a ser só controlada, né? Mesmo entendendo que aquilo é ruim, que aquilo tá sendo mal pra mim, tá me deixando triste, tá me deixando mal, né? Eu não consigo, não encontro em mim esse poder de tirar os sapatos, como eu tive na história, né? O Seria mais sapatinho vermelho, ele é, na verdade, um objeto de falso desejo. Porque qual é o objeto de desejo real? O objeto de desejo real é o sapatinho que ela fez com as os pedacinhos dela, né? Que ela foi e construiu. Aquele era o objeto real de desejo. Mas aquele não pode mais. Então, vou te apresentar um sapatinho vermelho que parece ser ainda mais bonito do que aquele, mais fantástico, porque quando você bota nos seus pés, ele ainda sai dançando. Então, olha só como eu te vendi uma gaiola mágica. Então, na verdade, o que você quer? Qual sapatinho que você quer? O sapatinho que você quer é o amor, o cuidado e o reconhecimento que muitas vezes você teria dos seus pais ou daqueles seus cuidadores de infância. E é indo em busca desse ideal, né, desse afeto que você tenta buscar em outras pessoas, em outras relações, que já não é mais aquilo, mas é algo parecido com aquilo. E ao buscar esse algo parecido com aquilo e achar que encontrou, você se sente tão, uau, eu encontrei isso aqui, como é difícil de encontrar isso. Que você se coloca de uma certa forma refém disso que você encontrou e você de alguma forma se sente menor. Porque você, para não perder isso que você encontrou, você passa a abrir mão das suas decisões, das suas escolhas, dos seus valores. E vai se encaixando com aquilo que você acha que melhor vai aportar esse novo eu que você precisa ser para não perder o novo status. Então, o sapatinho é um objeto de manipulação, não o manipulador em si. É o desejo. É o desejo, é o objeto de desejo. É o objeto de desejo. E é esse talvez é a grande armadilha que a gente, né, que ela tem no conto trazer pra gente, né? Quando eu consigo diferenciar desejos reais daquilo que parece que é o ideal, que é bom pra mim, eu só consigo perceber quando já tô lá, dançando há dias sem parar, e não consigo parar. E aí, no jeito é não soltar os pés. Como identificar esse falso desejo? O desejo, ele é verdadeiro. A questão é que ele está sendo projetado em algo que não tem como suprir, né? E é o que a gente vai ter sempre. A gente não tem como suprir o afeto dos nossos pais. A gente não tem como suprir, né, o querer Reconhecimento, primordial. Não, né? não. Diretamente não. Mas no começo da história, ela já tinha tudo isso em falta e ela foi lá e ela fez o próprio sapatinho, né? Esse desejo já existia nela. Um desejo de algo que faltava, né? Ela estava descalça. Então, esse desamparo, né? Já estava no desamparo de algo que não foi dado a ela. E ela busca nela, né? Ela não foi buscar fora, ela buscou, seria mais ou menos isso? E aí o curioso é que ela é capaz de criar o próprio sapatinho. Ela foi lá e ela fez o próprio sapatinho. Ela mesma fez. Mas por algum motivo tiraram
isso dela. E aí ela vê um outro sapatinho vermelho e ela acha que aquele é melhor do que o dela, que ela precisa daquele de qualquer jeito. E aí ela vai lá, burla a própria psique, vai no fundo do armário e rouba de volta os sapatinhos para si. Porque ela acabou de ficar dependente daqueles sapatinhos, que não foi o que ela fez. E ela esquece que ela é capaz de fazer os próprios sapatinhos. E é aí que as relações começam a virar uma relação quase que viciosa, que pode ser uma relação do próprio trabalho, né, da profissão, que mesmo não sendo algo que você desejou, mas vou dar um exemplo na relação profissional, por exemplo, né, como você foi trazendo. É como se, esse trabalho é um trabalho bom para mim, mas não é o trabalho da minha vida, não é o que eu quero. Eu quero fazer outra coisa, mas isso aqui é um meio para eu me sustentar, né? Então, eu vou entrar nessa empresa, porque essa empresa vai me dar, mas eu quero, na verdade, o que eu quero da minha vida é estudar outra coisa, é viver outra coisa. Isso acontece às vezes quando a gente é muito jovem também, né? Quando a gente não tem muita certeza do que a gente quer, e aí a gente tem um certo desejo, e aí você entra naquela empresa e aquela empresa vai colocando para você a expectativa que a empresa quer de você, que aquele grupo, né? Aquelas pessoas, que você vai chegar lá, você vai fazer aquilo, e você vai crescer nisso, e começam a te colocar num lugar e quando você começa, e você vai aceitando, que aquilo parece que é bom, né? Falar, né? Não é o que eu quero. Eu estava caminhando, eu estava pensando em usar esse dinheiro para estudar outra coisa, para investir num negócio próprio, para ir para uma outra área, para poder me permitir viver o meu sonho, né? E aí, de repente, quando você vê, você começa a estar tão dentro daquilo, a depender daquilo, que quando você se dá conta de que você não está realmente satisfeita, realmente feliz, e que você não consegue sair daquele trabalho, você não consegue se desvincular daquele trabalho que às vezes, né, é um trabalho abusivo, é um trabalho que não, ou uma profissão que vocês falam, mas eu tô aqui há tanto tempo, me dediquei tanto e agora eu vou simplesmente trocar, né, mudar, ir para outro lugar e fazer outra coisa. E aí mas por um momento parecia que era muito bom, né, que era aquilo que eu realmente queria. E aí quando eu me dou conta que talvez eu não queira aquilo, se torna quase que eu não consigo sair disso, né? É como se, e se eu sair daquele trabalho, naquela brecha que eu tenho, eu não consigo fazer algo diferente, ou seguir o meu sonho. Eu tentar buscar um outro trabalho muito parecido, porque eu tô quase que viciada naquele estilo de vida que eu criei, naquele, né, naquele modelo, mesmo que aquilo não reflita o meu real desejo. O que é algo abusivo? Para que algo seja abusivo, algo precisa estar abusando de você de alguma forma. Algo para ser abusivo é algo que está passando dos seus limites e que você mantém-se dentro de uma relação que está passando dos seus limites. É óbvio que para você se manter dentro de uma relação que está passando dos seus limites, você tem um ganho secundário nisso. E esse ganho pode ser algo imaginário, pode ser um medo de perder, pode ser um, pode ser algo real, pode ser um medo de não ter mais suporte financeiro, pode ser um medo de ficar sozinho, um medo de solidão. Pode ser de diversas formas, mas você vai ter algum gancho que te prende nessa relação. E esse gancho, ele tá ligado com a sua autoestima, com a sua capacidade de ser feliz sozinho, de ser autossuficiente. Não poderíamos dizer que a gente, quando a gente está em relações abusivas, ou nesse formato, né, de dependência emocional, é uma dependência, né? Eu não consigo projetar uma vida sem aquilo. E eu começo a depender daquilo. Seria as relações que a gente perde, ou a gente não perde a nossa capacidade.
Como se eu era capaz antes de estar bem, e aí eu não consigo mais me ver capaz de. E aí eu me sinto dependente do outro. Então, mesmo existe um ganho, mas mesmo, mas é como se não existe, não consegue dentro da minha mente, né? Eu não consigo ver uma saída a não ser suportar aquilo. Então, qualquer outra Sabe saída é a sua primeira paixão? Lembra que você pensou, gente, e agora? Como é que vai existir a vida depois disso? Como é que vai, como é que eu vou existir sem essa coisa? a primeira E vez, isso é um pouco né? do que Primeiro cara. acontece dentro das relações, né? Isso pode acontecer dentro de um apaixonamento e depois descambar dentro de uma relação saudável, e as pessoas irem lidando com as fantasias, com as projeções, ou isso pode acontecer de você sustentar que você precisa daquela relação, daquela pessoa, ou daquele emprego, ou de qualquer outro aspecto, de que você realmente precisa disso para sobreviver, e de que isso é realmente algo importante, é uma peça estruturante de quem você é. Então, por exemplo, é uma coisa que é muito explorado até em filmes, né? É aquela pessoa que faz um papel, um determinado papel, e ela passa a ser reconhecida por aquele papel. E ela já esquece de quem ela é. E ela passa a se confundir com aquela pessoa. E se aquele papel e aquela pessoa daquele papel deixar de existir, aquele personagem deixar de existir, ela acaba se confundindo também e deixando um pouco de existir. É um processo de codependência de uma personagem. E de uma certa forma a gente pode fazer isso com várias coisas na nossa vida. A gente pode virar codependente do papel de mãe, a gente pode virar codependente do papel de empregada, a gente pode virar codependente do papel de esposa, de namorada, de dona de casa, De filhos. de filhos. E agora eu estou só desempenhando esse papel, mas onde é que está o seu desejo de verdade? Vejo, como você está falando, né? Até na vida adulta, né? Os filhos, quando eles passam a cuidar dos pais idosos, né? E que às vezes é um sofrimento muito grande para esses filhos quando os pais deixam de existir. Quando os pais Uhum. porque ele desempenhou esse papel de filho durante a maior parte da vida. E aí parece que o propósito da vida é ser filho, ser filha. Mas vamos supor, né? Se for um filho ou uma filha que não se tornou pai ou mãe, né? O filho que dedica, que não tem filhos. Então, o adulto que cuida dos pais e não tem filhos, né? E aí, quando os pais deixam de existir, que outro papel eu vou cumprir, se não o de filha, né? Se eu não me tornei mãe, não tenho outros papéis, não me tornei pai, e eu tô cumprindo o papel de filha durante a maior parte da minha vida, e agora minha mãe e meu pai não estão aqui, né? A gente pode se perder, e mesmo, e é engraçado, porque a gente se perde nesses papéis, mesmo sabendo que eles são, são finitos, né? Eles não são realmente para sempre. Mas aí tem duas coisas. Aí tem uma questão de você desempenhar um papel que de fato a vida exigiu de você e que você não está desempenhando de uma forma codependente. Por exemplo, a sua vida inteira ela não está girando só em torno daquilo. Uhum. Ou A que relação você. quase curiosa, né? Tipo, dependência da relação para existir, para vir. Pra... Isso. Você não está criando alguns ganchos. É, vamos tentar puxar mais ou menos do início. O que vai ser uma relação de codependência afetiva? Uma relação de codependência afetiva, ela vai vir de uma relação de relações simbióticas, onde você tem fusão
de pessoas, fusão de seres, aonde nenhum desses dois se sentem completos. Então, quando eles se juntam, um completa o outro. Então, na verdade, se um completa o outro, um está dependente do outro. Um está codependente do outro. Então, essa ideia romântica de completude, de que eu vou encontrar a minha alma gêmea, de que eu vou encontrar a minha metade da laranja, ela vem de uma ideia de codependência afetiva. Ela vem de uma ideia não de eu me completar como pessoa e não de eu criar em mim instrumentos e mecanismos e ferramentas para que eu fique independente e me emancipe emocionalmente, mas de que eu vou encontrar um outro ser que vai se fundir a mim e me completar. Se eu busco me completar, então eu já me sinto incompleta. Uhum. Exatamente. Já vem aí um pedaço da falta. Teoria do espelho do Lacan, quando a criança se percebe frente ao espelho, ele percebe que ele é uno, que ele não está fundido com aquele ser. Nossa, é a falta que começa a partir daí. Né? E aí essa grande falta, eu vou ter várias formas de lidar com ela. E eu posso projetar ela toda em determinada relação. E aí eu vou criar um vínculo de codependência. A gente, ao longo da vida, passa por várias situações. E a codependência, eu gosto de enxergar ela, de uma certa forma, ela é um espectro. Não dá para a gente pensar, olha, isso é codependência, aperta um botão, isso não é codependência, aperta um botão. Existe um espectro aí, né? E a questão toda é a gente não se colocar totalmente à deriva do outro. A gente não deixar de escutar a nossa vassaliça, a gente não deixar de escutar o nosso lado selvagem, a gente não deixar de acreditar que a gente é capaz de construir os nossos sapatinhos, que a gente não precisa desse que estão vendendo para a gente necessariamente. E que existe um caminho aí de meio termo entre a mulher brava e, né, da mulher frustrada com essas imposições sociais e segurando, e a mulher selvagem. E existe um caminho conciliatório, onde eu consiga viver em sociedade e dar aspecto com a minha natureza mais, dar espaço para a minha natureza mais selvagem se manifestar. E aí que está o grande risco, né? Se eu me vejo incompleta, perdi a metade e eu não busco construir meu próprio sapatinho, né? Me completar, eu vou sair buscando outra metade da laranja e vou voltar para uma outra relação de dependência. Sim. A tendência é que se repita relações de codependência. Quando a gente não se cura, por isso que falar, não, é importante que você passe um tempo sozinha entre uma relação e outra. Quanto tempo? Não existe regra. Não existe regra. Com amor próprio. É importante que você consiga perceber que você é capaz de caminhar sozinho. E de que você não depende necessariamente do outro. Enquanto você não sabe disso, você não está emancipado para uma nova relação. Porque já existe uma nova relação. Aliás, uma relação que sempre existiu e foi negligenciada, que é a relação com a gente mesmo. Isso. Eu não dou atenção, né? Se eu perdi a outra relação que eu via como principal e eu continuo negligenciando essa relação que ela sempre vai existir, a única que sempre vai existir, todas as fases, os dias melhores e piores da vida, é com você mesma que você tem que lidar. Eu não consigo. E se para mim é difícil estar comigo mesma, né? Se não é suficiente, então essa é a relação que eu tenho que trabalhar. Quando eu estou em
quando eu me sinto completa, né, e estar comigo e lidar comigo é suficiente para mim, aí eu tenho um espaço para lidar com o outro que está completo. E aí a gente começa, né, quando a gente se dedica a essa relação interna, a se completar, a gente começa a identificar o outro também. Nossa, aquele ali tá meio incompleto, né? Armadilha. Ou aquela pessoa ali, ela tá, né, querendo, tá muitas faltas, muitas faltas. Então, acho que não é o momento da minha relação com aquela pessoa, porque ela vai me puxar para completar ela e vai criar uma dependência. E aí eu posso estar no outro papel, né? Do outro que cria uma dependência comigo. A relação de codependência, ela normalmente ela vai precisar de dois lados para se vincular. Uma pessoa numa relação, uma pessoa muito saudável, uma relação muito saudável consigo mesma, dificilmente ela vai estar dentro de uma relação de codependência afetiva. Porque à medida que ela vai percebendo essa codependência, ela vai saindo. Não consegue, torna algo bom, né? Ela vai sentindo esses gatilhos, ela vai sentindo esses ganchos. Ela vai sentindo que ali ela vai se prendendo. Então, por isso que a gente fala e que a gente perguntou em algumas lives. Essa relação que você está é uma relação que te faz voar, te faz vivenciar dentro da sua potencialidade, te faz ampliar a sua potencialidade ou te faz encolher? Ou você está se protegendo atrás dela? Ou você não está mais encontrando as suas potencialidades? Ou você não está nem mais se reconhecendo como você? Você consegue se perceber dentro da sua relação? Você consegue se manifestar, perceber quem você é, perceber aonde você quer estar, quais são os seus desejos, quais são os seus desejos independente do relacionamento que você está, quais são os seus desejos como pessoa, como indivíduo. São aspectos que vão morrendo dentro de uma relação de codependência afetiva. E por irem morrendo esses aspectos subjetivos de um dos lados, que esse um dos lados ele vai não se reconhecendo mais e pode entrar em processos de depressão. Na depressão eu estou no impulso de morte, eu não estou no impulso de vida. Falta dela, né? E como que Pela carência do meu desejo, pela carência do meu reconhecimento como indivíduo. talvez uma maneira de identificar se as relações em que eu estou agora, elas são relações de codependência ou não, são relações que me diminuem ou não, que às vezes é difícil, quando você está na relação, é muito difícil, né, perceber isso. A gente, olhando a relação do outro, a gente consegue analisar, mas olhando a própria relação, eu costumo usar um parâmetro assim, se eu não estivesse nessa relação, o que eu faria diferente? Talvez, se eu não tivesse relação, eu iria sair para dançar todas as noites. Se eu não estivesse em relação, eu viajaria o mundo sozinha. Se eu não tivesse relação, eu iria usar outro tipo de roupa. Eu moraria em outro lugar. Eu teria uma outra profissão, né? Então, se aquela relação te limita a fazer algo que existe um desejo de ser mais por pura e simplesmente por eu estar nessa relação eu não faço, então essa relação ela tá te cortando, fechando, né? Tá no seu espaço. Isso. E uma hora isso vai gritar, porque uma hora esse espaço vai ficar muito apertado. E a Tá mulher cortando os precisa expandir. Só que existem muitas fases e muitas etapas desse processo de desconstrução. O ideal é que eu consiga perceber logo no início que aqui eu não tenho mais desejo. Mas chega no momento em que a pessoa não consegue nem perceber que ela tem desejo. E que ela não consegue nem mais perceber que ela pode existir independente daquela entidade. Seja aquela entidade casal, seja aquela entidade família, seja aquela entidade. Nem desejo se pensa com o outro, né? Nem o desejo se manifesta. E aí
a gente provavelmente, quando isso acontece, a pessoa já está dentro do estágio de depressão. Nesse estágio, você está dependente, viciada, né? Sem aquilo. O que fazer? Procurar grupos de ajuda, procurar terapia, procurar apoio. A gente tem um processo muito legal que eu sempre recomendo, que é o MADA, que é o Mulheres que Amam Demais, que ele fala só, é um grupo gratuito, baseado num livro, num trabalho de um livro, só para mulheres em relações de codependência afetiva. São mulheres que sentem mesmo que não conseguem lidar com perdas de separação, que não conseguem lidar, ou que estão numa relação onde elas se sentem totalmente vulneráveis a partir dessa relação. E aí elas têm um grupo de apoio que se concentra semanalmente, onde trocam experiências. Existem grupos também de codependência afetiva que foram desenvolvidos, né, de CODA, que foram desenvolvidos a partir dos alcoólicos e dos narcóticos anônimos. Por quê? Porque percebeu-se que quando a gente tem uma pessoa disfuncional dentro de uma família, a família inteira vai tender a adoecer, porque um vai tentar ajudar o outro e nisso fica todo mundo doente, fica todo mundo dentro de um estado de codependência. Oi, Flávia, não sei o que aconteceu. A live simplesmente fechou, mas eu salvei aquela primeira parte. E aí a gente dá continuidade aqui, vão ficar duas partes, mas tudo certo. Vamos lá. Ficou alguma pergunta, alguma coisa que eu tenha... Eu estava falando, só vi que fechou. Você estava falando sobre os grupos, né? Você vai falar sobre o seu grupo que você tem nas quartas-feiras. Quartas-feiras, um grupo de mulheres, né, em estado de codependência afetiva, um grupo de apoio. A ideia é que seja um grupo de suporte. Não é um grupo de terapia para terapia em grupo. Também trabalho com terapia em grupo, mas esse é um grupo de suporte, um grupo de rede. Para que serve um grupo de suporte? Para a gente criar laços e a gente identificar, através da experiência do outro, as nossas experiências e identificar onde a gente está. Será que eu estou numa relação de codependência? Será que tem alguma coisa de errado? Deixa eu ver o que as pessoas estão falando, como é que elas vivem, qual é a experiência delas com relação a isso. A ideia desse grupo é que a gente crie força e suporte para que a gente olhe com carinho, com cuidado para as nossas relações e, a partir daí, identifique como trabalhar dentro dessas relações para que elas sejam mais saudáveis possíveis. Nossa, que importante. Eu falei aqui no começo antes de você entrar que para você enviar lá no grupo do WhatsApp, né? Tantas informações do seu grupo e de outros grupos que você comentou, né? Que são importantes. Para quem tiver lá no grupo do WhatsApp já ter o acesso. E quem não tiver, mas também é só enviar uma mensagem para Flávia. Tenho certeza que ela pode indicar, né? Se, às vezes, dependendo de cada pessoa, se a terapia em grupo talvez é o mais indicado, ou participar do grupo de apoio. Mas é sempre, como eu falei, talvez hoje eu não precise, mas amanhã, né? E acho que vale também falar, hoje está se falando muito, né? Recentemente, tá se falando muito sobre os transtornos de personalidade e sobre os diagnósticos de transtornos de personalidade, mas nem todo relacionamento abusivo passa necessariamente por um transtorno de personalidade, nem todo relacionamento abusivo passa necessariamente por um transtorno narcisista, nem todo narcisista é narcisista de verdade, nem toda pessoa com comportamento narcisista é narcisista de verdade. Então, assim, existem muitas nuances. Depois a gente pode até aprofundar sobre esse tema, falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas se você está na dúvida sobre o seu relacionamento, sobre como você está se relacionando, sobre se está bom ou não para você, procure um grupo de apoio. Procure um grupo de apoio para que você tenha estrutura para conseguir olhar para o que está acontecendo. Porque às vezes a gente está tão fraco que a gente não consegue nem começar a fazer
terapia, nem começar a olhar. A luz tem que vir de fora, né? Porque de dentro, Às vezes sim, alguém tem que vir colocar um pouquinho de luz em algum lugar, um ponto, pra gente conseguir ver alguma coisa, perceber algo. às vezes sim. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Quem ainda tá aqui com a gente, a Jéssica. Eu acho que a live tá travando só no comecinho, Jéssica. Se estiver aqui ainda com a gente, faz alguma pergunta. Também quem tiver perguntas depois, eu sei que muita gente vai assistir essa live depois. É só mandar no grupo. Eu até sugeri também, às vezes vocês querem comentar alguma coisa sobre um outro capítulo, que não esse que a gente está aqui, né, estudando nesse momento, mas podem escrever as perguntas no próprio comentário desses vídeos que estão salvos no YouTube. Então, lá nos comentários, né, quando tiver um comentário pertinente, eu levo para o grupo. Eu olho lá os comentários sempre, então eu levo para o grupo. Ah, alguém perguntou isso, comentou isso, trago para a Flávia, para que vocês não sintam, né, tipo, ai, mas eu tô vendo o vídeo do capítulo 3 e aí vocês estão no capítulo 9, eu não quero falar sobre o capítulo 3, porque como a Flávia disse, a gente está sempre voltando. A gente está voltando para as histórias, para os contos, porque tudo vai seguindo uma linha, né? Então a gente está aqui falando do capítulo 8 do conto Sapatinhos Vermelhos, mas a gente trouxe de referência os outros contos também, né? Então a gente não vai, um capítulo não fecha e começa o outro, é uma continuidade. Então é legal também voltar, né? É importante. E para quem está escutando o livro, lendo o livro, também voltar e reler os contos. Eu faço isso às vezes. Deixa eu ler, deixa eu escutar de novo o conto, só o conto para eu lembrar um pouquinho, né? Para associar. Ah, Barba Azul, qual que era o Barba Azul? Deixa eu lá escutar o Barba Azul de novo. Aí eu me ajuda a associar melhor um outro assunto que a gente está aqui abordando. E tem sido muito. Eu acho que você já está aqui com a gente. Tem sido realmente assim profundo. Chegamos num ponto do livro em que está bem profundo as questões, né? E vai indo para temas bem mais internos, né? E a gente vai. Mas que bom. Talvez esse livro, ou esse grupo, né? Nós estamos com quase 300 pessoas lá no Clube do Livro, que estão aqui assistindo esses vídeos, estão lendo o livro com a gente, estão se permitindo. Talvez essa seja aquela pequena luz que vai vir para a vida de alguém, né? Para o relacionamento de alguém, para a própria relacionamento pessoal de alguém, né? Para mim, com certeza, esse livro, em vários momentos, foram assim, ó, luz aqui, luz ali, luz aqui, e me ajudou a trazer, né? Eu faço terapia semanalmente, então eu tenho esse espaço onde eu consigo levar as minhas questões, então tudo que me desperta aqui eu anoto e consigo trazer, mas é que nem todo mundo tem esse espaço, esse privilégio de poder, né, ter um acompanhamento terapêutico. Então, os grupos é uma boa opção, acredito que mais acessíveis, né? Às vezes a gente não tem tanta confiança de estar ali um a um falando com o terapeuta, né? É forte, a gente sabe que não é fácil. Mas às vezes num grupo dá esse suporte, né? Coisa da satsanga mesmo. Vamos junto, porque aí tem a história da outra que é parecida com a minha, e eu consigo não me sentir tão culpada de trazer ou de abordar isso. Alguns grupos indígenas, eles têm a partilha de vulnerabilidade como um momento de criação de maior força de unidade daquele grupo. Então, é no momento em que eu compartilho a minha vulnerabilidade que eu me torno forte como grupo. É bonito olhar isso e isso fala um pouquinho sobre o nosso processo também, né? De validação, de aceitação, de permissão de olhar para o outro. E a gente tem ficado cada vez mais sozinho. A gente cada vez mais se fecha com os nossos problemas, com as nossas questões. E muitas vezes não se dá conta de que são questões similares a que outras pessoas estão vivendo aqui do lado. Que algumas saídas podem ser mais fáceis do que a gente imagina. E que a gente pode ter abraço, pode ter acolhimento, que a gente pode ter uma rede de apoio de outras formas, né?
é preciso se abrir para isso, é preciso se colocar. E quando a gente chega dentro de um capítulo 8, né, falando sobre tudo isso, eu estou falando aqui sobre a complexidade de relacionamentos abusivos, de codependência afetiva. Eu não estou falando só de uma camada. Não dá para eu chegar, assim, tudo que a gente foi falando até aqui para constituir a independência de uma pessoa, seja do ponto de vista relacional, seja da aptidão dela perceber que o lugar não está legal e sair, né, como no patinho feio, todas essas aptidões. Se alguma delas não der certo, a pessoa ela vai se fechar dentro de uma relação abusiva que vai anular ela. Se ela não reconhecer, como no patinho feio, qual é a hora de sair, de buscar um lugar melhor, ela vai estar sempre presa naquilo que ela está vivenciando. Se ela não reconhecer como lá no... Nossa, esqueci agora do príncipe, das duas irmãs, que Manauí. Se ela não reconhecer como no Manauí o que é importante de verdade observar nas pessoas, ela vai estar sempre se relacionando com a projeção daquilo que ela quer, né? E se é aquilo que ela quer, ela nunca está se relacionando com aquilo de verdade. Então, todos os capítulos que a gente foi lendo até agora, eles, de uma certa forma, eles criam um arcabouço de coisas que a gente deve fazer para que a história tenha um final feliz. Mas a possibilidade muito maior é de que ela tenha um final triste. Porque tudo isso teria que dar certo para que ela não dê errado. Uhum. É uma questão. E eu até abri aqui o livro para ver o nome do capítulo 8, que eu falei assim, qual que é o nome? E aí o nome é A Preservação do Self, que é o que você está falando agora. Tudo esse caminho para a gente conseguir se preservar. Sim. Para a gente continuar existindo e existindo quanto indivíduo. E eu vou continuar nessas interações de mundo existindo na minha individualidade, sem me perder. E sem perder meu senso crítico. E sem perder o meu senso de justiça, e sem perder o meu poder de decisão. E aí o capítulo 9, já vou dar um spoiler, que o título é A Volta ao Lar, o retorno ao próprio self. Então a gente vai se perder. E como que volta? E Tem aí, um caminho de volta, dá para voltar. perdeu isso tudo e logo em breve a gente vai continuar nesse caminho de reconstrução, nesse caminho de conexão, de construção do novo. Só faço uma seguinte observação muito importante. Eu só vou conseguir reconstruir o caminho que eu admiti que já não tem mais. Eu preciso ter a lucidez de me perceber onde eu estou para decidir para onde eu vou. Muito bom. E esse talvez seja o trabalho que a gente vai estar fazendo, né? E perceber aonde eu estou, qual é o caminho que se eu estou perdida, me reconhecer perdida, não tem como eu me achar, né? Maravilhoso. E estamos aqui para dúvidas, perguntas e colocações. Tá? Muito bom. A live ficou em duas partes, mas lá no YouTube eu vou tentar juntar para ficar um vídeo só, né? Para quem conseguir. Quem quiser rever também. E a gente começa amanhã a escutar o capítulo 9. E vão deixando as perguntas, entre em contato com a Flávia sobre os grupos de apoio, sobre terapia em grupo, terapia individual, né? Cada perfil sempre tem alguém ali. E poder, para quem está acompanhando o livro, poder ter a ajuda da Flávia, que é alguém que tem o livro como uma das ferramentas, vai poder, né, dar um up, assim, né? Encontrar, vai ser uma grande luz que vem até ajudar nesse processo. O livro, gente, é uma ferramenta, ele não é a terapia, ele não é a cura de nada. Como eu disse, ele vai colocar um pouquinho de luz em alguma questão. E agora? Coloquei luz, como que eu lido com isso? Identifiquei, me encontrei perdida, vi que eu tô numa relação assim, vi isso na minha vida, me vi perdida.
como que eu lido com isso? E aí vem outras ferramentas para que a gente possa lidar e talvez encontrar o caminho de volta. Mas vamos ver no capítulo 9 o que ela traz pra gente. Tá bom. Flávia, mais uma vez, obrigada. Obrigada mesmo pela disponibilidade, por estar aqui. A gente continua hoje as reflexões lá no grupo do WhatsApp, lá no Clube do Livro. Até logo, até o clube. Beijo grande para você. Beijo. Tchau, tchau.